O sol não está apenas brilhando, ele está esmagando você. O ar que entra nos seus pulmões é seco, quente, pesado, como se estivesse sendo respirado através da areia. Seus lábios estão rachados. Sua língua gruda no céu da boca. Cada passo levanta uma nuvem fina de poeira que cola na sua pele suada. E então você ouviu. Primeiro, um murmúrio. Depois, gritos. Água! A multidão está se movendo atrás de você. Dezenas de milhares de pessoas. Homens, mulheres, crianças, animais cambaleando. Todos com o mesmo olhar vazio, desesperado. E eles estão olhando para você. Você tenta manter o passo firme, mas seus próprios joelhos estão falhando. Seu corpo também precisa de água. Você sente o peso da responsabilidade esmagando seu peito mais forte do que o calor do deserto. Porque eles acreditaram em você. E agora, eles estão morrendo. Evidências arqueológicas mostram que regiões como o deserto do Sinai possuem fontes de água extremamente raras, muitas vezes sazonais, desaparecendo completamente por meses. Escavações modernas identificaram antigos leitos secos, wadis, que parecem prometer água, mas entregam apenas pó. E você sabe disso? Você sabe que o próximo ponto pode ficar vazio. Mas isso não é tudo. O que muda não é mais só desespero, é raiva. Pedras começam a aparecer nas mãos. Você ouve alguém gritar: "Por que você nos tirou do Egito?" Outro: "Era melhor morrer lá do que aqui." Agora, eles estão se aproximando, rápido demais. O espaço entre você e a multidão está trazendo, e junto com ele, o tempo que você tem para decidir. Você olha ao redor, nada, nenhuma sombra suficiente, nenhuma fonte, nenhum sinal de vida, apenas rocha, rachada, seca, implacável. E aqui está o que muda tudo. Essa não é apenas uma crise de sobrevivência, é o momento em que liderança e morte se encontram no mesmo ponto. Porque se você errou agora, não é só sede que vai matar esse povo, é eles. E você sente isso no fundo do seu corpo. O silêncio entre um grito e outro. O espaço entre um ambiente e outro. Algo está prestes a quebrar. E não é uma rocha. Você está no meio deles agora. Não estou observando por muito tempo. Não estou lendo uma história antiga. Você está ali, com a garganta fechando, sentindo o gosto metálico da sede e o cheiro ácido dos animais exaustos. O deserto não parece vazio, ele parece vivo e contra você. A luz bate nas pedras claras e volta para seus olhos como fogo. O chão é irregular, cortante, coberto por cascalho, areia dura e rochas espalhadas. Cada sandália arrasta poeira. Cada criança chorando parece doce o pouco de força que ainda resta nos adultos. Moisés caminha à frente, mas não parece distante do dorso do povo. Ele sente o mesmo calor, a mesma segurança, a mesma pressão nos ossos. Evidências arqueológicas mostram que as rotas no Sinai e no noroeste da Arábia dependem de fontes, oásis e wadis sazonais. Sem água armazenada, uma caravana grande entrava rapidamente em colapso. Outros endereços de couro podiam ser carregados líquidos, mas sob calor extremo, peso e distância, eles nunca seriam suficientes para uma multidão por muito tempo. E isso levanta uma pergunta: como liderado por pessoas que não conseguem mais pensar, porque o próprio corpo está gritando pela sobrevivência? Você olha para trás e vê mães tentando umedecer os lábios dos filhos com gotas que não existem. Homens abrindo recipientes vazios, como se a força da mão pudesse criar água. O gado geme baixo, as pernas tremem, e cada animal que cai
é um aviso silencioso. O povo pode ser o próximo. A pressão externa vira pressão interna. Não é apenas o calor do deserto, é a sensação de que todos estão esperando que Moisés produza vida onde só existe pedra. A respiração da transmissão muda. O murmúrio cresce em ondas. Primeiro vem a consulta, depois da acusação. Depois, algo mais perigoso, a memória distorcida. O Egito começa a parecer melhor. A escravidão começa a parecer segura. A dor conhecida começa a parecer mais suportável do que a liberdade sem água. Moisés ouve isso, e cada palavra pesa, porque no deserto, liderança não é discurso. Liderança é decidir quando ninguém tem energia para confiar. É continuar andando quando todos acreditarem que parar seria menos doloroso. Olhe mais de perto. O limite não chega com um grande anúncio. Ele chega pequeno. Uma criança que para de chorar. Um homem que não responde quando chama seu nome. Um odre virado de cabeça para baixo, sacudido pela última vez. E então a multidão entende. Não há água. Nem tudo. Não agora. E quando essa verdade atravessa o acampamento, ela não chega como informação. Ela chega como pânico. A tensão sobe pelo corpo do povo como febre. Olhares se cruzam. Punhos se fecham. Alguém aponta para Moisés. Outro repete a acusação. Em poucos instantes, a sede deixa de ser um problema do deserto e se torna um problema de liderança. Porque para eles, se Moisés os trouxe até ali, Moisés deve responder pelo vazio. O sol continua imóvel acima de todos. As rochas continuam caladas. E no centro de colaboração desidratada, um homem precisa decidir antes que a sede se transforme em violência. Para entender como eles chegaram até ali, você precisa voltar alguns passos, mas não muitos, porque o deserto não espera. Pouco tempo antes, esse povo estava preso ao Egito. Tijolo sobre tijolo, chicote sobre costas. Jornadas repetidas até o corpo esquecer o gosto da liberdade. Eles conheciam o peso do barro molhado, o cheiro da palha misturada à lama, o som de ordens gritadas por capatazes. E então, de repente, tudo mudou. O mar se abriu. O império ficou para trás. Mas o que quase ninguém percebe é isto. Sair do Egito não deveria estar pronto para sobreviver no deserto. Estudiosos estimam que uma população em marcha com famílias, idosos, crianças e rebanhos exigia uma logística extrema: água, alimento, sombra, descanso, rota, ritmo. Mesmo grupos menores no antigo Oriente Próximo dependiam de poços conhecidos, cisternas escavadas e fontes cuidadosamente protegidas. Sem isso, a liberdade poderia se tornar mortal em poucos dias. Moisés não liderou um exército treinado. Ele liderava ex-escravos, pessoas feridas, pessoas cansadas, pessoas que tinham visto milagres, mas ainda carregavam mentalidade de prisão. Eles sabiam obedecer ordens, não sabiam atravessar o vazio. E isso muda tudo, porque o deserto não testa apenas a resistência do corpo. Ele revela que ainda está preso dentro da alma. Você vê Moisés olhando para aquele povo e entendendo o tamanho impossível da missão. Não era apenas condução de corpos até Canaã, era condução corações para fora do Egito. E às vezes, o Egito mais difícil de abandonar não é o lugar. É uma lembrança de segurança que ele deixa dentro da pessoa. A Bíblia descreve essa crise em lugares como Êxodo 17, quando o povo acampa em Refidim e não há água para beber. O texto é direto, quase seco como o chão. Eles contendem com Moisés. Não pedem apenas. Não esperam apenas. Eles acusam.
dá-nos água para beber. Mas por trás dessa frase havia algo maior: medo, pânico, a sensação brutal de que Deus os tinha tirado de uma morte lenta no Egito, apenas para entregá-los a uma morte rápida no deserto. Evidências arqueológicas mostram que regiões desérticas dependem de conhecimento preciso do terreno, depressões onde a água pode se acumular, rochas calcárias com possíveis infiltrações, rotas tradicionais marcadas por sobrevivência acumulada por gerações. Um erro de rota não era inconveniente, era sentença. E agora, no presente, esse conhecimento parece não bastar. A multidão não quer uma expansão, quer água. Os corpos estão falhando, a confiança está evaporando. A memória do milagre está ficando mais distante a cada minuto, sem uma gota. Moisés não tem tempo para ensinar uma teologia do sofrimento. Ele tem uma multidão entrando em colaboração. E o pior ainda, estava começando. Moisés tenta primeiro o que todo líder tenta quando o caos começa: encontrar uma saída antes que o povo perceba que talvez não exista saída visível. Ele olha para o terreno como pedras, as encostas secas, os sulcos antigos no chão, como cicatrizes deixadas por águas que um dia correram ali, mas que agora desapareceram. Você sente a esperança subir por um segundo quando vê um leito seco entre as rochas. Talvez tudo, talvez atrás daquela curva, talvez em alguma depressão escondida, onde a sombra preserve um pouco de umidade. Mas quando os homens chegam perto, só encontram terra dura, nada, nem lama, nem musgo, nem aquele cheiro úmido que denuncia a água escondida debaixo da superfície. Escavações e pesquisas no deserto mostram que muitos uades do Sinai carregam marcas de enxurradas antigas, mas permanecem completamente secos fora das estações de chuva. Para alguém desesperado, eles parecem promissores. Para quem depende deles para sobreviver, pode se tornar armadilha. Moisés sabe que não pode demonstrar pânico. Então ele continua procurando. Talvez haja uma fenda na rocha, talvez uma nascente pequena, talvez água acumulada em algum buraco profundo, protegido do sol. Homens se espalharam. Alguns sobem em pedras para enxergar mais longe. Outros batem no solo com cajados, ouvindo qualquer mudança no som, qualquer chamada de causa. Mas o deserto responde sempre do mesmo jeito: seco, duro, mudo. E isso levanta uma questão perigosa. O que acontece quando o líder procura uma solução real e o ambiente inteiro parece negar qualquer possibilidade? Você vê Moisés voltando ao centro do acampamento. Ele não precisa anunciar uma falha. O rosto dos homens que retornam já diz tudo. Os odres continuam vazios. Os animais continuam tombando. As crianças continuam com os olhos fundos, procurando nos adultos uma segurança que os adultos não têm. A primeira tentativa falhou. E quando uma tentativa falha no deserto, ela não falha sozinha. Ela leva junto um pedaço de confiança do povo. O murmúrio volta mais pesado. Não é mais apenas sede, é calculado. Quantas horas ainda? Quantas crianças aguentam? Quantos animais podem cair antes que uma marcha inteira se torne impossível? Moisés escuta cada pergunta não dita. E então Perse seja algo terrível. A escassez não é apenas no chão. Está entrando nas pessoas. A paciência seca primeiro, depois da memória, depois da fé. Mas o pior ainda não era a falta de água. O pior
era que a falta de água estava fazendo com a multidão. A revolta começa antes do primeiro empurrão. Ela nasce nos olhos. Você vê quando os rostos deixam de procurar água e começam a procurar culpados. O deserto continua o mesmo, quente, seco, cruel. Mas agora, a ameaça não vem apenas das pedras e do sol. Ela vem de dentro do próprio acampamento. O povo se aproxima de Moisés em ondas. Primeiro, os homens mais fortes. Depois, os anciãos. Depois de famílias inteiras, arrastadas pela mesma pergunta que virou acusação. Por que nos fizemos subir ao Egito? Uma frase curta mais fundo do que parece, porque não é apenas consentimento. É excluído da jornada inteira. É como se o mar aberto, a libertação, a coluna no deserto, tudo tinha sido apagado por uma garganta seca. Evidências arqueológicas mostram que acampamentos antigos em regiões áridas dependiam de controle rígido de recursos. Quando água e alimento entram em risco, a ordem social pode se desfazer rapidamente, porque a sede não ataca apenas o corpo, ela reduz a paciência, a memória e a confiança. E é exatamente isso que está acontecendo. A multidão já não fala com Moisés como líder, fala como réu. Alguém gritou que no Egito havia sepulturas suficientes. Outro diz que ao menos lá havia água. Outra abre uma pedra na mão, não como ferramenta, mas como possibilidade. Moisés percebe, ele vê o gesto, e o ar muda, porque existe um ponto em que uma multidão famosa ainda pode ser envolvida. Mas uma multidão convencida de que foi traída se torna quase impossível de conter. O que a maioria das pessoas sente falta é disso. Moisés não está enfrentando apenas uma crise hídrica. Ele está enfrentando o colapso da confiança. E sem confiança, qualquer ordem parece abuso. Qualquer silêncio parece incompetência. Qualquer espera parece abandonada. Você sente o corpo dele suportar, não por orgulho, por consciência. Ele sabe que se recuar demais, o povo avança. Se falarmos demais, provocará mais ira. Se prometer água sem saber de onde virá, perderá o que resta de renovação. Então, ele faz a única pergunta que um líder faz quando todos querem uma resposta que ele não possui. Que farei a este povo? A Bíblia registra o peso desse instante em Êxodo 17. Eles estão quase prontos para apedrejá-lo. Quase. Essa palavra é terrível, porque quase significa que ainda há uma linha, mas ela está fina, tremenda, espera a romper. Moisés olha para o povo que ele libertou e entende que a mesma multidão que melhora seus passos pode se voltar contra ele antes do próximo pôr do sol. E ainda não havia água. A revolta estava crescendo. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Moisés não tem uma planilha, não tem mapa confiável, não tem reserva escondida, ele tem segundos. E quando a pressão chega nesse nível, toda decisão parece errada antes mesmo de ser tomada. Você vê o povo à frente, compacto, fervendo de raiva. Atrás deles, crianças brigam demais para protestar. Ao redor, animais cambaleando. Acima, um céu limpo demais, sem nuvem, sem promessa de chuva, sem quebra. Então, Moisés se afastou do barulho. Não muito, apenas o suficiente para transformar o clamor da multidão em um som distante, como trovão preso atrás das rochas. Ele sabe que qualquer movimento será transmitido, qualquer hesitação será interpretada, qualquer demora pode virar a morte. Evidências arqueológicas mostram que líderes de caravanas antigas precisavam tomar decisões rápidas com base em sinais mínimos.
direção do vento, forma do terreno, manchas de vegetação, rastros de animais e conhecimento de rochas capazes de reter umidade. Mas ali, em Refidim, nada parecia oferecer resposta natural. E isso torna o momento mais pesado, porque Moisés não está apenas administrando recursos, ele está administrando desespero humano. A pergunta dele sobe como uma oração ferida: que farei? Não é uma frase bonita. Não é discurso de líder forte. É o som de um homem encurralado entre a necessidade do povo e o silêncio do deserto. Mas aqui está o que muda tudo. Moisés entende que liderar sob pressão não é ter controle absoluto. É saber para onde olhar quando o controle acaba. Ele leva a crise para Deus, não porque a multidão ficou calma, não porque a situação melhorou, mas porque chegou ao ponto em que nenhuma estratégia mínima sustentaria aquele povo por mais tempo. E a resposta não vem como ele talvez esperasse. Deus não manda chover, não faz brotar um rio no meio do acampamento, não entrega explicação longa ao povo. A instrução é simples, estranha, quase impossível de aceitar sob tanta pressão. Pegar o cajado, reunir os anciãos e caminhar até a rocha. Uma rocha, a mesma coisa que parecia simbolizar morte, dureza, ausência, agora se torna o centro da decisão. Moisés precisa agir antes de entender tudo. E esse é o limite da liderança. Dar um passo obediente enquanto todos ainda estão gritando não. Ele é seguro ou cajado. Sente a madeira na mão. O mesmo cajado que atravessou sinais, mares e confrontos, agora parece leve demais para carregar uma crise tão pesada. A multiplicidade observa. Os líderes seguem. E Moisés caminha em direção à pedra seca, sabendo que, se nada acontecer, não haverá tempo para explicar. Moisés caminha, mas por dentro algo está cedendo. Não é o corpo primeiro, é o peso invisível de ser o homem que todos procuram quando a vida começa a falhar. Você vê o rosto dele, a poeira grudada na barba, os olhos cansados, a mão fechada no cajado como se aquela madeira fosse a última linha entre ordem e colapso. Atrás dele, os educados caminharam em silêncio. É esse silêncio, pesa mais do que os gritos, porque eles também sabem, se a rocha continuar seca, não haverá discurso capaz de segurar o povo. Evidências arqueológicas mostram que formações rochosas em regiões áridas podiam reter água em fraturas internas, especialmente calcário e arenito fissurado. Mas encontrar esse recurso luxuoso, conhecimento, tempo e sorte. Moisés não tinha tempo, e o povo não aceitaria sorte como resposta. Cada passo até a rocha parece longo demais. A multiplicidade observa. Alguns ainda gritam, outros já não têm força, mas os olhos continuam acusando. Moisés sente a solidão absoluta da liderança, porque, naquele instante, ninguém pode decidir por ele, ninguém pode sentir por ele, ninguém pode carregar o risco por ele. O que a maioria das pessoas sente falta é disso. O limite de Moisés não era apenas resolver a sede, era continuar obedecendo enquanto era odiado pelas pessoas que ele estava tentando salvar. A rocha está diante dele agora, seca, fechada, sem beleza, sem sinal. A superfície é áspera, marcada pelo sol, cheia de pequenas rachaduras, como pele envelhecida. Moisés olha para ela e, talvez por um instante, veja a própria alma, pressionada, golpeada, demais esperada. O povo prende a respiração sem perceber. O deserto inteiro parece parar. Não há vento suficiente para mover a poeira. Não há sombra suficiente para esconder o medo.
Não há água suficiente para adiar a decisão. E aqui, a liderança chega ao seu ponto mais cruel. Moisés não pode controlar o milagre, só pode obedecer ao comando. Ele levanta o cajado e, naquele segundo, antes do golpe, antes do som, antes de qualquer resposta, tudo depende de algo que ele não pode produzir. A transmissão espera água, Moisés espera Deus. E o deserto espera para ver quem vai quebrar primeiro. O cajado desce. O som atravessa o deserto como uma rachadura no próprio silêncio. Por um instante, nada acontece. A rocha continua seca. O povo continua imóvel. Moisés sente o coração bater tão forte que parece competir com o eco do golpe. Então, vem o primeiro sinal. Não é um rio, é um som. Um estelo baixo, profundo, vindo de dentro da pedra, como se algo preso há muito tempo estivesse se movendo no escuro. A multidão inclina o corpo para a frente. Outro estalo. Depois, uma linha escura aparece na superfície da rocha. Água. Primeiro final, tremendo sobre a pedra quente. Depois, mais forte. Depois, violenta, rompendo pelas fendas, desce em filetes que se unem, absorvem, correm, espalham vida pelo chão seco. E o povo corre. Mãos mergulham na água. As crianças bebem antes mesmo de entender. Animais levantam a cabeça. Mulheres choram. Homens que seguravam pedras agora seguram água contra o rosto. Evidências arqueológicas mostram que em zonas áridas, aquíferos presos em rochas fraturadas podiam liberar água quando canais naturais eram abertos. Mas Êxodo 17 não apresenta isso como acaso geológico. Apresenta como intervenção divina, no ponto exato em que a liderança humana chegou ao limite. Olhe mais de perto. A água não saiu de onde o povo esperava. Não veio do Egito. Não veio uma fonte visível. Não veio de uma rota segura. Veio da rocha, daquilo que parecia inútil, duro, morto. Moisés permanece ali por um momento, enquanto todos bebem. Ninguém olha mais para ele com ódio. Ninguém grita. Mas o silêncio que sobra não é leve, porque ele sabe o que acabou de acontecer. Uma crise foi vencida, mas algo foi revelado. O povo descobriu que sua fé poderia secar rapidamente. Moisés descobriu que sua liderança tinha um limite. E todos descobertos que, no deserto, a sobrevivência não vem apenas de estratégia. Vem de dependência. A água corre entre os pés cansados. A poeira vira lama. A morte recua. Mas aquele lugar jamais seria lembrado apenas como o lugar da água. Seria lembrado como Massá e Meribá, prova e contestação. Porque ali o povo bebeu, mas também testou Deus. E mesmo depois do milagre, a pergunta ficou no ar. O Senhor está entre nós ou não? A água salvou o povo, mas não apagou a ferida. Você vê a multidão bebendo, moldando o rosto, enchendo os odres, chamando os filhos, puxando os animais para perto. O som agora é outro. Não gritos, não ameaça. Água correndo, respirações voltando, vida retornando ao acampamento. Mas Moisés não comemora como eles. Ele olha para aquele lugar e entende que uma fonte pode abrir no deserto. E ainda assim, Al-Vai pode permanecer quebrado dentro do povo. A Bíblia chama aquele lugar de Massá e Meribá, provação e contenda. Porque todos eles perguntaram, no fundo da própria sede, o Senhor está entre nós ou não? Evidências arqueológicas mostram que nomes de dados a lugares no antigo Oriente Próximo preservaram memória de trauma, conflito ou intervenção. Um nome não era apenas localização, era testemunho. E este testemunho foi pesado,
O povo sobreviveu, mas a confiança tinha sido ferida. Moisés continuaria liderando, sim, eles continuariam andando, mas agora ele sabia que cada nova escassez poderia despertar o Egito dentro deles outra vez. O que a maioria das pessoas sente falta é disso. O milagre resolveu a sede, mas não curou automaticamente o medo. E talvez essa seja uma consequência mais profunda. Porque você também pode receber provisão e ainda carregar desconfiança. Pode ver uma rocha se abrir e, mesmo assim, temer o próximo deserto. Podemos sobreviver a uma crise e sair dela vivo, mas marcado. A água correu naquele dia, mas a pergunta ficou: o Senhor está entre nós? E essa pergunta acompanharia o povo muito além daquela rocha. E talvez seja aí que o deserto deixa de ser apenas passado, porque você também conhece esse lugar. O lugar onde a pressão aumenta, os recursos acabam, as pessoas cobram respostas. E você precisa continuar de pé mesmo quando não sabe de onde virá a próxima gota. Moisés aprendeu naquele dia que liderança não parece invencível. É depender de Deus quando todos esperam que você seja a fonte. A rocha se abriu, o povo viveu. Mas a jornada não terminou ali. À frente ainda havia fome, guerra, cansaço, murmuração e decisões ainda mais pesadas. Se essa história falou com você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está atravessando um deserto em silêncio. E me diga nossos comentários. Qual é a sua rocha hoje? Uma área da sua vida que parece seca, fechada, impossível de se abrir? Porque o que aconteceu depois com Moisés mostraria algo ainda mais extremo. Às vezes, o deserto não revela apenas quem é o povo. Ele revela quem o líder se torna sob pressão.